Olá, a saúde dos índios em território brasileiro é o tema do Em Discussão. Uma audiência pública marcada por depoimentos de quem trabalha no governo federal e de quem cobra desse mesmo governo ações mais efetivas de proteção aos índios contra o novo coronavírus. Fraudar recursos da Covid é matar as pessoas. Isso sim. O acesso de grileiros, o acesso de garimpeiros nessas terras, ela é vital para que a doença chegue lá e, infelizmente, possa dizimar comunidades inteiras. Nós temos uma missão, salvar vidas. Essa é a nossa missão. O que nós podemos aprender com toda essa situação e o que nós temos que fazer diferente? A Comissão Mista do Congresso Nacional chamou representantes da FUNAI, dos Ministérios da Saúde e da Economia, para saber como essa tragédia sanitária tem afetado os nossos índios. Houve política de prevenção, ações e eventuais omissões do Poder Executivo. E para começar, vamos diferenciar o papel da SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, é órgão do Ministério da Saúde e desenvolve ações de educação e saúde indígena em acordo com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Já a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, está ligada ao Ministério da Justiça. Sua missão é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Como vimos aí, a atenção ao indígena é descentralizada no país. Vários ministérios têm alguma responsabilidade. Vamos ouvir o depoimento do Robson, da SESAI, que falou diretamente de uma aldeia no Mato Grosso do Sul. O primeiro dado que é importante é dizer que desde o primeiro momento houve sim um plano de contingência para atender essas populações. Com a pandemia, muitas pessoas voltaram para a área indígena. Então, às vezes se pergunta como é que o indígena foi contaminado? Porque você tem uma ideia muito romântica de que as pessoas vivem numa área isolada, na oca. Não é assim que funciona. São 34 distritos. A SESAI mantém 1.199 unidades básicas de saúde e são 800 equipes multidisciplinares. O Robson também alertou para os limites da atuação da SESAI, ou seja, os índios localizados em aldeias e não nas cidades. Segundo ele, extrapolar esses limites pode prejudicar o trabalho do órgão. Como eu sempre digo, as pessoas nascem e morrem indígenas, mas a SESAI não tem estrutura fora das terras indígenas para atender. Nós vamos ter que contratar profissionais sem processo seletivo. Eu estou lá com o TCU me cobrando. Cadê o processo seletivo dessas pessoas? Ou seja, a gente tem uma urgência e, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema burocrático válido, não estou contestando esse sistema, mas que faz com que o executivo fique muito travado para fazer as suas ações. E como nós vamos ver ao longo do programa, dinheiro não é problema. Às vezes, a carência do próprio profissional da saúde para atender os índios. E vou além. Tem vaga, por exemplo, de médico, tem vaga de enfermeiro, tem vaga de técnico de enfermagem, não tem profissional. Exemplo típico disso é Cuiabá. Cuiabá tem vaga de técnico de enfermagem e ninguém quer. E olha que a SESAI paga o dobro do que se paga no âmbito do próprio estado de Mato Grosso. Uma questão polêmica surgida na audiência pública foi a diferença no número de mortes entre os índios por causa da Covid-19. O governo tem um número, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, tem outro. Os senadores cobraram. Segundo a DIP, a pandemia já vitimou 623 indígenas e 21.646 foram contaminados. A doença chegou a 146 povos, nos estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Só no estado de Mato Grosso são 1.096 casos confirmados, 314 suspeitos e 91 óbitos. O que a gente está acompanhando hoje é muito grave.
Quando a gente fala, por exemplo, da taxa de letalidade, a gente vê os dados apresentados pelo governo de pouco mais de 200 mortes e os dados apresentados pela APIB de mais de 600. É muito bom a gente lembrar que o índio, seja ele numa terra homologada, ou seja ele fora da terra homologada, ele é índio. E aí, portanto, ele precisa ser enquadrado dentro desse percentual, que, aliás, vai dar, ao final, aquilo que nós estamos muito preocupados, que é a taxa de letalidade, 150% a mais, ou seja, mais do dobro do que o percentual hoje na população brasileira como um todo. Nós temos, por exemplo, os povos isolados, o acesso de grileiros, o acesso de garimpeiros nessas terras, ela é vital para que a doença chegue lá e, infelizmente, possa dizimar comunidades inteiras. Nós tivemos 11.012 curas clínicas e 287 óbitos. Aí os senhores vão me perguntar, vem cá, então por que determinada organização, instituição, dá números diferentes? É simples, a CESAI não computa indígenas nas cidades. Esse é um outro problema, então não há subnotificação. Todo falecimento, todo caso, a CESAI informa para a prefeitura, e a prefeitura alimenta o sistema do SUS. Então, todo cidadão brasileiro está computado. O que a CESAI faz é tirar uma foto disso, e ela fala, esses são os indígenas aldeados. Então, hoje a gente vê uns números muito inchados e que não levam em consideração isso. Quando a CESAI divulga essa questão dos mortos indígenas com relação apenas aos que estão aldeados, ou seja, os que estão na cidade não entram nessa contabilidade ou nessa estatística da CESAI, não invalida de maneira alguma o teu esforço. E não invalida também essas questões de estatística que nós podemos chegar quando você calcula essa taxa de letalidade. Hoje, na população indígena, é bem menor do que no resto da população indígena do Brasil. E você pode comparar esses números nos sites da CESAI e da APIB. Anote aí os endereços saude.gov.br/saúde indígena e apib.info. Agora, outra polêmica. O governo federal tem agido de forma eficaz para conter a pandemia entre os índios? O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Em julho, o STF determinou que o governo federal adotasse medidas para conter o contágio e a mortalidade por Covid-19 entre os índios. A apresentação de um plano de criação de barreiras sanitárias em terras indígenas, elaboração de um plano de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas, medida de contenção e isolamento de invasores. Uma das medidas estabelecidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em função da ADPF 709, envolve a contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas, garimpeiros, madeireiros, grileiros e outros invasores. São responsáveis por aumentar a contaminação de aldeias inteiras. O plenário do Supremo negou a retirada dos invasores, mas determinou que se crie uma sala de situação para coordenar a resposta à pandemia com a participação de representantes indígenas e da sociedade. Cumprir o que o Supremo Tribunal determinou. É inaceitável, né? Nas terras indígenas, demarcadas ou não demarcadas, mas em especial que estão demarcadas, nós precisamos tirar os invasores. Estamos cumprindo integralmente a ADPF com as reuniões conforme foram propostas na cautelar e agora no referendo dos senhores ministros. Nós estamos cumprindo e reajustando o plano dentro dos debates que estão sendo feitos com os representantes da PIB e os especialistas da Abrasco, Fiocruz, bem como os representantes dos indígenas e da CESAI. Em relação à retirada dos invasores, para os senhores terem noção, após a decisão cautelar do ministro Barroso, o governo federal criou um GT para tratar de barreiras sanitárias, né, de barreiras de acesso às comunidades indígenas. Esse GT está sendo conduzido pelo GSI. E a polêmica de número 3, também envolvendo o governo federal, que vetou partes da lei aprovada pelo Congresso. Em julho, o governo sancionou a Lei 14.021, que trata de medidas de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas.
Entre os vetos estavam acesso universal à água potável, distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza e de desinfecção, oferta emergencial de leitos hospitalares e de UTI. E a gente tem, por exemplo, a posição do presidente da República vetando, por exemplo, material de higiene, respiradores, ou seja, um plano que nós aprovamos pelo Congresso Nacional. A demonstração que não tem empatia, não tem amor, não tem gratidão, foi os vetos desnecessários a um projeto discutido pelo Parlamento, pela Câmara, pelo Senado, do qual as lideranças do governo participaram de todo o processo e o governo vetou 16 artigos. É evidente que o problema não é orçamentário. Nós votamos a emenda constitucional 106, do orçamento, regime extraordinário fiscal. A questão é ideológica. E antes de seguir com o programa, uma informação. Os vetos foram derrubados pelo Congresso. Segurança alimentar e acesso à água potável. CESAI e FUNAI explicam como o básico está chegando nas aldeias. Até hoje, nós já distribuímos 383 mil cestas básicas. Em compensação a kits de higiene e limpeza, nós já distribuímos 61 mil itens. Então, nós fizemos alguns circuitos de compra e doação simultânea de alimentos entre comunidades indígenas, ou seja, uma população indígena produz os alimentos, a FUNAI adquire esses alimentos e doa para alguma outra comunidade. Nós investimos, descentralizamos recursos para aquisição de equipamentos, como máquina de costura, overlock, e as próprias comunidades indígenas produziam esses EPIs como máscara, distribuía para outras comunidades indígenas como doação, bem como comercializava com outras comunidades próximas a elas. Uma das coisas que a gente mais tem visto em área é a falta d'água. As aldeias, por exemplo, no Chavante, estão se dividindo numa proporção muito rápida. Nessa viagem agora, eu vi 3 novas aldeias, a maioria, inclusive, formada por idosos, crianças, adultos, assim, com semblante bastante cansado e sem um pingo d'água. Se os senhores terem uma ideia, hoje um poço artesiano de 100 metros forrado custa na ordem de 250 a 300 mil. É um preço alto, né? Mesmo porque também tem estudos geológicos. Então, a gente fazendo em parceria com os batalhões de engenharia do Exército, esse preço reduz bastante. Em março, uma portaria da FUNAI restringiu o acesso às terras indígenas. Outra medida foi facilitar o recebimento do auxílio emergencial do governo. O auxílio emergencial do governo ele atende, segundo o CadÚnico, em torno de 120 mil indígenas. Multiplicando por 5, isso vai dar uma população em torno, isso é tudo estimativa, em torno de 600 mil indígenas. Desses 120 mil indígenas, em torno de 100, 105 mil indígenas estão tendo acesso mensalmente, fazendo a retirada desse auxílio emergencial. Só nesse auxílio emergencial, nesses 5 meses de tua vigência, o governo federal vai estar disponibilizando à população indígena mais de 300 milhões de reais. Hora de falar de orçamento, recursos financeiros para o combate à pandemia nas comunidades indígenas. Segundo os convidados, dinheiro não falta. Nós estamos vivendo um ano atípico em termos do orçamento federal. Nenhum recurso de qualquer pasta sofre qualquer contingenciamento, até em função da pandemia que nós estamos vivendo. Então, os recursos estão sendo liberados. E aqui eu gostaria de ressaltar, por exemplo, em relação à medida provisória 942, transformada agora recentemente, no dia 4 de agosto, na Lei 10.033, especificamente para atender recursos de Covid-19 no âmbito da FUNAI, já se encontra aí com 97% de execução. Ou seja, e medidas provisórias não têm qualquer restrição de caráter orçamentário e financeiro. Que percentuais de orçamento 2018, 2019, 2020 foram destinados à saúde indígena? Até o momento, que percentual do orçamento deste ano foi executado? Em 2018, o orçamento da CESAI foi no montante de 1 bilhão e 300 milhões. 2019 foi aprovado 1 bilhão e 400 milhões. Queria destacar que no ano de 2019 nós precisamos de uma suplementação orçamentária
onde foi atendida prontamente pelo nosso ministro na época, o ministro Mandetta, e onde a CESAI recebeu uma suplementação de 143 milhões para fechar o exercício de 2019. Então, no ano de 2019, nós fechamos com um orçamento de 1 bilhão 508 milhões aprovado. Para o ano de 2020, foi aprovado 1 bilhão 432 milhões, dos quais a execução hoje está em torno de 60%. A FUNAI tem um orçamento, quando nós falamos, por exemplo, em reuniões perto do orçamento da CESAI, a gente vê o tanto que o orçamento da FUNAI é pequeno, né? O orçamento ordinário da FUNAI é em torno de 150 milhões, e o suplementar agora, o extraordinário, foi 218 milhões de reais apenas. Um orçamento pequeno. E vamos ver agora o depoimento de quem solicitou a audiência pública, preocupação especial com o município de Barra do Garça, no Mato Grosso. E Barra do Garças hoje é a cidade do epicentro, no caso do Mato Grosso, do centro-oeste brasileiro, dado a população indígena muito grande da região. Nós temos bem próximo de Barra do Garças, General Carneiro, que 50% da população é indígena. Então, são mais de 22 mil índios que vão ali para a cidade de Barra do Garças, que está na divisa de Goiás com Mato Grosso. São 3 cidades, Barra do Garças, Pontal e Aragarças, e que todos esses índios acabaram indo para a cidade. É importante dizer que também há reivindicação lá, que é a instalação do hospital de campanha. Mas eu acho que nem é hospital de campanha, mais do que isso, porque nós precisamos ter uma estrutura definitiva em Barra do Garças. Quem também deixou seu recado foi a senadora Zenaide Maia, preocupada com o que ela chamou de cultura da fraude. Pressionado pelos órgãos de fiscalização, o gestor público não age. A cultura da fraude, Espiridão, criou-se nesse país, ninguém aqui está defendendo fraudador. Claro que não, gente. Fraudador é para ir para a cadeia mesmo e devolver o que fraudou. Agora, essa cultura da fraude está repercutindo assustadoramente nos gestores, e tendo o temor de Robson, entendeu? Porque nós não podemos ter essa cultura de todo gestor, todo mundo que for executar um projeto. Para isso, tem aqui essa comissão. Vamos acompanhar. Quem estiver fraudando vai ter que responder. Por isso, e nós vamos estar todos lá. Fraudar recursos da Covid é matar as pessoas. Isso sim. Já o senador Espiridão Amin destacou a educação na vida das comunidades indígenas. A história registra a nossa dívida impagável com os povos indígenas. Aqui em Santa Catarina nós conseguimos algumas coisas interessantes. No ano 2000, nós inauguramos a primeira escola de ensino médio indígena da nação Caingangue, com internet banda larga, no ano 2000, na celebração dos 500 anos do descobrimento. Escola indígena Cacique Vancré, é uma comunidade de 4.200 índios Caingangue, e fizemos o primeiro empréstimo agrícola e os índios pagaram na base do troca-troca, ou seja, da equivalência preço-produto. Isso no ano 2000. O agrônomo que fez isso chama-se Tadeu Carniel, está vivo ainda, mora em Xanxerê. Então, essa questão do resgate das nossas dívidas é uma coisa que entristece o coração. E do elogio, a crítica contundente ao governo federal. Na hora que você tem uma presidência da República negando a gravidade de uma doença dessa, é muito grave. Porque mesmo que os estados e os municípios tenham tomado outras condutas, mas tem alguém com uma influência política grande que mostra isso. Então, essa falta de preocupação do governo de mostrar que a Covid era uma pandemia e que era grave, muito grave, é uma doença multissistêmica, isso contribuiu, eu acho, que como contribuiu para todos os povos, não só os povos indígenas, contribuiu também para esse plano de contingência. O governo vai reformular sua política, o governo vai refazer o seu plano e o governo, de fato, vai dar a atenção necessária para nossos povos sobre
pena de a gente ter comunidades inteiras dizimadas e nós temos, quem sabe, o Brasil mais uma vez denunciado internacionalmente, como nós estamos vendo todo dia países do mundo inteiro preocupados com a situação do Brasil, infelizmente pela situação de desproteção total, os nossos índios recorrendo ao suicídio, uma taxa de suicídio altíssima. Por quê? Porque não tem acesso à terra, porque a demarcação de suas terras, infelizmente, não estão sendo feitas, porque as suas terras estão sendo ocupadas, estão sendo usurpadas, infelizmente, por garimpeiros que vão para lá explorar. Então, é esse o cenário que, infelizmente, nós estamos vivenciando. Que toda a nossa comunidade indígena tem acesso à saúde, né? Aos respiradores, aos hospitais. Eu sei que a média e alta complexidade se dá na relação tripartite, mas que também a CESAI, que faz um bom trabalho, possa mediar e fazer a pactuação para que os hospitais possam atender a nossa comunidade, né? Também água potável e outras demandas, né? Da nossa comunidade indígena. E se a gente está acostumado com palmas para o pessoal da saúde, na audiência, agradecimentos aos que auxiliam os povos indígenas. Alguém aqui, num gabinete, acusar os profissionais que atuam nessa área de praticarem genocídio, eu acho que é abuso de autoridade. Primeiro tem que ir lá para fazer melhor. E nenhum de nós faz melhor do que quem está no campo. Se todo profissional da linha de frente merece o nosso respeito, este que está atendendo os nossos irmãos mais precarizados, né, representantes dos mais antigos, esses merecem um aplauso e um agradecimento duplo, que é o que eu quero fazer agora. Nós temos uma missão, salvar vidas. Essa é a nossa missão. Todo dia chego aqui às 9 da manhã e saio às 21, 21h30, nesta missão, salvar vidas. Todos os nossos profissionais aqui, nós estamos nessa missão. Então, ouvir dos senhores parlamentares congratulações ao nosso esforço, e aí sem juízo de valor, se está bom, se não está bom, se é ou se não é, a gente sabe que as políticas públicas são incrementais, precisam ser aperfeiçoadas. Nós contamos com o trabalho dos senhores para aperfeiçoar o arcabouço legal das nossas políticas, incrementá-las. A CESAI faz saúde, FUNAI faz uma parte, depois até a conexão com o Ministério da Cidadania, Ministério da Agricultura, Ministério da Cidadania, Educação. Ela é interministerial, ela é interdisciplinar. E eu acho que talvez seja uma grande dificuldade de você ter foco nas suas políticas que você faz para a população indígena. E sobre o pós-pandemia? A pergunta foi feita. Como que eles enxergam o pós-pandemia, a retomada de tudo isso? O que nós podemos aprender com toda essa situação e o que nós temos que fazer diferente? Acho que a grande lição aprendida para que os senhores nos ajudem nas bases, nos estados, nos municípios, é exatamente reforçar o caráter tripartite da nossa política do SUS, principalmente com as questões indígenas também, para que a gente, junto com esse plano de saúde, a gente possa lograr êxito no que tange a atenção e a promoção da saúde dos povos indígenas e dos demais brasileiros. Em 9 de agosto, comemora-se o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Também em agosto, o Brasil perdeu, por causa da Covid, o líder mundialmente conhecido, Aretana. O cacique do Alto Xingu foi lembrado na audiência pública. Eu quero mostrar essa foto aí ao fundo, que é do Aretana, um índio referência no Brasil, inclusive no mundo, e que acabou falecendo. Isso é a força, a garra dos Chavantes. Ele representa isso, principalmente nos esportes, nos jogos internacionais e como liderança também. Infelizmente, perdemos uma liderança como essa, e isso tem a ver diretamente com a cultura da população indígena, o tradicionalismo dos Chavantes. Hey,